Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana de Atualidades Pampa com vocês. Essa semana de Natal, de véspera de Natal, de dia 25 de Natal. E nós estamos aqui com as informações porque as coisas não param, senão o mundo estaria acabado. Estamos aqui com as informações, as principais notícias, né? Deste final de semana, nós tivemos muitos acontecimentos no final de semana, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também no Brasil todo, né? Assim como temos agora nesse início de semana. Vamos começar com as manchetes. E lembre que você participa do nosso programa das mais diversas maneiras. Daqui a pouco eu conto para vocês. Manchete, Vitorino, por favor. Essa em Caxias do Sul, a estranha cassação do prefeito Guerra. Estranha mesmo. E a Arábia Saudita condena 5 pessoas à pena de morte pelo assassinato do jornalista dentro do consulado. Pesquisa confirma: maioria dos brasileiros não acredita nas notícias. Impressionante. Compras de última hora movimentam o comércio. E garoto desaparecido desde 2017 é encontrado dentro de um armário na Alemanha, na casa de um homem acusado de crimes contra a criança. Lula já é carta fora do baralho, diz presidente Bolsonaro em entrevista. Um saldo da derrota do Flamengo contra o Liverpool. Muito bem. Estes são alguns dos assuntos. Vamos começar, acho que, com esse assunto da Carla, que eu acho que chamou... Tem 2 assuntos que a mim chamaram mais atenção. O do final de semana, que é o do Vitorino, que foram 2, 3 dias de julgamento, enfim, ou de coisas a serem colocadas, e essa do presidente Bolsonaro. Chega no final do ano, todos nós fazemos um balanço de como foi o ano. Ainda mais quando se é presidente da República, se está no primeiro ano do seu mandato, é exatamente isso que o presidente Bolsonaro vem fazendo. Em entrevista, entre outras coisas, ele disse, quando perguntado se em 2022, na próxima eleição para a presidência da República, o que a esquerda significará e o que Lula significará. E ele, então, respondeu que o Lula é carta fora do baralho e ainda disse que quando ele ia no aeroporto, chegava em alguma cidade, ele era ovacionado, Bolsonaro, na última eleição, e que o Lula agora vai a qualquer lugar e as pessoas vaiam e ele não tem mais todo aquele apelo que tinha antes. Ainda sobre isso, ele avaliou o seu governo como nota 7. Disse que, claro, é o primeiro ano, que alguns ministros são ainda inexperientes, que vão conseguir no próximo ano negociar melhor, falar melhor com o Congresso, ter essa interface mais ajustada, eu diria dessa forma. Sobre reeleição, ele disse que sim, é possível uma reeleição, se ele estiver bem, é possível uma reeleição. E ele disse, eu nunca disse que eu não iria para uma reeleição. Eu disse que ficaria satisfeito com meu primeiro mandato se acontecesse uma reforma política, mas ele acredita que será muito difícil. Precisa mais tempo. Precisa mais tempo para fazer a reforma política. O general Heleno também concedeu entrevista, também nessa linha assim, de final de ano, fazendo uma análise do governo, e ele disse que o presidente Bolsonaro está tirando o Brasil da UTI. E comparou esse primeiro ano com um esporte. Ele disse que esse primeiro ano é um aquecimento e que depois realmente as coisas vão melhorar, vão engrenar. E o presidente Bolsonaro disse que a melhor coisa do seu ano foram os números, que os números mostram que a economia melhorou e que nesse primeiro momento, então, ele se dá 7, mas que espera que seja 8 no ano que vem. A única coisa que eu discordo dele é que o Lula é carta fora do baralho. O Lula é perigoso, ele está adormecido só, ele tem uma rejeição popular enorme, ele tentou aquela caravana dele, recebeu ovos e foi apedrejado lá no Nordeste. Acho que ele fez um lugar, o outro já desistiu. Tentou 2 ou 3 lugares e deu na trave o negócio. Ele está anunciando que agora em março vem ao Sul. Eu não sei se eles vão mudar a estratégia, mas a rejeição que ele tem é um convite ao choque nas ruas, enfim. Mas eu não descartaria a oposição. Quem está se enterrando é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, final de semana, é verdade. Vocês viram aquelas cenas? Encheu a cara de uísque, saiu com a garrafa de uísque na mão de um barco, foi corrido, xingado.
O Ciro Gomes está fora. Pô, eu achei que eu tinha barriga, mas o Ciro Gomes está campeão. Esse tá campeão, tá quase que nem o Chicão. Então, assim, o que acontece? Começou. Nós não podemos, em hipótese alguma, considerar ainda encaminhamento de eleição daqui a 3 anos. Mas está evidente que isso que o Bolsonaro deixou nas entrelinhas é que ele pode sim ser candidato à reeleição. Ponto. Ele até andou brincando, acho que na semana passada, quando disseram para ele, e a chapa Bolsonaro-Moro? Ele disse, olha, seria uma chapa muito forte. Não, ele confirmou, inclusive, que há a possibilidade que o Moro não é político ainda. Mas que ele está experimentando e vamos ver se realmente ele vai querer, deixando para fora assim o Mourão numa próxima chapa e incluindo o Moro. Na verdade, a esquerda precisa de uma liderança, por isso que o Lula ainda está vivo, né? Porque tecnicamente ele deveria ser sepultado já, mas ele ainda está vivo exatamente porque falta uma liderança na esquerda. As lideranças que aparecem são extremadas, não transmitem nenhuma segurança. Quer dizer, se a gente acha que o Bolsonaro diz bobagem, é porque não viram ainda as lideranças de esquerda abrindo a boca. Então, tem um cenário absolutamente ainda indefinido. Em relação à melhoria do país, eu concordo que o país melhorou. E aí, Magda, vou puxar mais uma vez aquilo que eu tenho dito aqui. O país está melhorando, o cidadão não. Ainda não. Ainda não. Pode bem mais difícil melhorar, chegar no cidadão, né? Concordo. Mas eu acho que falta ainda um certo foco em que as propostas do governo federal consigam passar na verdadeira barreira que foi criada pelo judiciário e pelo legislativo. Hoje quem administra o país é o judiciário e o legislativo faz a guarida. O Bolsonaro tenta uma coisa aqui, tenta outra lá, aí bloqueia, não vê um juiz ou um substituto lá, sei lá de onde saiu, já mandou botar os radares de novo. Quer dizer, aqui... DPVAT é outro assunto. O DPVAT é outra coisa que... Tá, mas também é uma coisa que parece que houve... A outra coisa também foi, aqui no Sul, tirou a obrigatoriedade dos simuladores. Aí apareceu um desembargador aqui também. Ideologizado, e pimba, deu um canetaço. O Rio Grande do Sul paga hoje Então, assim... Será que ele imaginava que seria tanto assim? Eu acho que ele imaginava, porque 20 anos de dominação aparelha muito o Estado. Aparelha muito. Você já viu a foto que está circulando na internet do Ministério Público do Rio de Janeiro? Não vi. Contra o golpe, tudo de camiseta, contra o golpe, Dilma para sempre, não sei o quê. Contra o golpe. É esses caras que estão enchendo o saco do Flávio Bolsonaro. Então, tem um aparelhamento que não dá para a gente negar. Quer dizer, se existe uma isenção, ela tem que ser minimamente provada, mas o histórico vem puxando uma série de coisas que nos levam a crer que o Bolsonaro não vai conseguir administrar com a liberdade que ele pensava. Eu acho que ele tem mais 3 anos. O próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, e o Alcolumbre, presidente do Senado, os dois disseram numa entrevista, rindo, o Bolsonaro vai ter que nos aturar por mais 3 anos, e a gente a ele. Mas isso não é uma declaração de guerra? Isso não é uma declaração de guerra? Então estamos aqui a negócios? Eu não sei. Então o Alcolumbre já está reeleito? Não, ao contrário. 3 anos é... Não, mas já termina o mandato dele, 1 ano mais 1, é 2 anos, não é 2 anos o Senado? Não, é 3 anos o Senado. Não, acho que é 2 anos, hein, cara. Agora é o país da galhofa, né? Esse é o país da galhofa, da brincadeira. Quando você baixa uma medida provisória e entra lá, um juiz determina isso. Então hoje nós estamos sobre o poder judiciário que determina tudo no país. Você lança aí o Vitorino, o governador. O Vitorino que ela não pode fazer determinadas coisas. Mas medida provisória. Então é um país da galhofa, como eu digo. São os galhofeiros que mandam nesse país. Não pode ser um país sério. O Charles de Gaulle, quando disse isso, esse não é um país sério, ele negou depois que tenha dito isso, mas em realidade ele disse isso. E eu me lembro... a frase dele era outra. Eu me lembro... O Brasil é um país que não se pode confiar, foi a frase que ele disse. E eu me lembro que em São Paulo o pessoal usava de Gaulle tem razão. Fizeram uns adesivos lá, de Gaulle tem razão. É um país da galhofa, todo dia uma coisa diferente, todo dia tem uma fofoca, todos os dias estão querendo derrubar o Bolsonaro. Ele também não se ajuda, né, Vitorino? Cá pra nós, ele não se ajuda. Ele atira pedra demais em quem não tem que atirar. É que ele tá com uma turminha do lado dele barra pesada. Quer ver uma coisa? Quando surgiu a denúncia do Marcos Valério apontando pro Lula a participação no assassinato do Celso Daniel, você viu que 2 dias depois apareceu um porteiro lá dizendo que tinham tocado para casa do Bolsonaro.
toda a atenção foi pro porteiro esse. Tá. Na semana retrasada, semana passada, a denúncia estourou em cima do Lulinha, dos não sei quantos milhões que foram repassados para a empresa do Lulinha, 2 dias depois, porque o Flávio Bolsonaro, o Lulinha sumiu. Então tem um negócio orquestrado, só que vê quem não quer. Que tem orquestrado, tem, mas que tem rolinhos também, esse que é o problema, né? Ninguém orquestra e põe na mesa se não tem alguma coisa a ser questionado, né? Tu tem alguma coisa sobre isso? Uma lista, né, dona? Uma lista do que é sobre isso? Tem vários pontos. Então vamos. Senão nós não exercemos o contraditório nesta bancada aqui, né, dona? Primeira, a da eleição... A gravata muito bonita. Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. A entrada está paga em 12 vezes e aí o saldo sai, seja lá o que... Vamos lá. Voltando à matéria, que é o mais importante. Ninguém entendeu nada. Deixa assim. Não, ele disse que minha gravata era bonita, eu disse que já paguei a entrada e faltam 12 parcelas. É bonita essa gravata. Na eleição, eu acho muito difícil que o Lula chegue elegível às eleições. Acho que ele não conseguirá, o Lula ele não conseguirá participar do pleito. Segundo, uma coisa que é importantíssima, não há candidato para a esquerda. A esquerda não consegue lançar uma opção ao Lula, não emerge uma liderança, nem uma liderança de centro-esquerda como poderia ser o Ciro Gomes. Portanto, no momento placar do dia, os maiores opositores do atual presidente são os candidatos de centro, que nós sabemos, é o próprio candidato de São Paulo, o Dória, que pode despertar. Nós sabemos que tem civis querendo o poder, como o próprio Luciano Huck, e outros que podem estar ao presidente, que estão perto, gravitando também, e daqui a pouco trocam de lado, como pessoas que estão hoje no ramo de lojas aí, podem também sair candidatos. Terceiro, em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, eu fico chateado porque a gente não pode mudar os conceitos. Nós ficamos 1 ano e meio elogiando o Ministério Público do Rio de Janeiro em relação à Lava Jato, em relação ao juiz Bretas, que prendia e o Gilmar Mendes soltava. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi perfeito, até que ele quis fazer o processo do Flávio. Doutor, o senhor está sendo injusto. Ninguém elogiou aqui, só quem elogiou foi o senhor. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu dei um dado, eu dei um fato, que é os promotores vestidos com a camisa da Dilma contra o impeachment, não sei o quê. Eu dei um fato, dei um dado. O senhor está dando uma opinião de que nós elogiamos. Eu não elogiei ninguém. Tá. Então, eu quero dizer, então, que só eu elogiei o MP do Rio de Janeiro quando fez todos os processos da Lava Jato, quando o juiz Bretas prendeu todos da Lava Jato e o Gilmar Mendes sobrava, aí o senhor ficava bravo. Isso o senhor tem que, pelo menos, dizer que ficava bravo quando o Gilmar Mendes soltava os que o juiz Bretas mandou prender. O juiz Bretas mandou prender por ordem do Ministério Público, que conduz o processo de toda a Lava Jato do Rio de Janeiro. Tem um desencontro aqui de informação. O Ministério Público do Rio de Janeiro, que eu falei, não é o Ministério Público Federal. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que está investigando o assassinato. Da Marielle. Da Marielle. E aí tentou envolver também a família. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que eu também acredito que está aparelhado, vamos deixar bem claro. E esse não aparece nas fotos. O que aparece nas fotos é MP do Estado do Rio de Janeiro. Tá, bem, vamos aceitar a manifestação do Vitorino, mas eu vou continuar no raciocínio. O Ministério Público do país foi elogiadíssimo em todos os setores porque fez a Lava Jato. Nós temos trazido as estatísticas de quanto repatriou, de quantos prendeu, de quantos processos teve, e dentro deles esteve o Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora processa 96 pessoas, entre elas o Flávio Bolsonaro. Bem, e aí de se lamentar a declaração, então, do presidente, Chicão, que eu quero dizer o seguinte, que o presidente, ao saber, disse que deveria existir uma intervenção, deveria existir um poder sobre estes órgãos. Ora, quando tu quer monitorar a justiça, ela deixa de ser a justiça e surge um autoritarismo acima da lei. A lei existe, primeira instância, segunda instância, para ela se hierarquizar. Quando tu quiseres pôr um controle nisso, ela deixa de ser justiça. Aí é o caso clássico de intervenção no judiciário. Mas, Roxo, eu vou fazer um aporte no que você falou e vou fazer uma correlação. Bolsonaro e Trump, os dois, a oposição não quer que governe. Democrata nos Estados Unidos e a oposição aqui. A imprensa americana é mais cruel que o Trump
que com o Bolsonaro, muito mais cruel. Roberta, você acompanha talvez mais de perto, e só que o Trump tem uma vantagem sobre o Bolsonaro, ele tem fair play. Ele se diverte, ele fica gozando, se divertindo, tirando sarro dos jornalistas, ele transforma em piada, ele desmoraliza os caras. Aqui não, o Bolsonaro, um guri, fala uma coisa e fica brabo, ele não pode ficar brabo. É que o Trump, ele sabe muito, ele é um marqueteiro. Ele tem muita corrida. Né? Ele é um marqueteiro profissional, né? Ele é um profissional marqueteiro, tanto que quando ele estava sofrendo o impeachment, todos no Congresso, no Parlamento americano, né, votando contra ele, ele aparecia de um lado da tela da televisão. Lá em Michigan, falando dos Estados Unidos. Fazendo um grande comício, dizendo nós, americanos, estamos fortes nas armas nucleares, etc, etc. Quer dizer, ele sabe pegar para si. E, no meu ponto de vista, ele transformou o impeachment como palanque e é forte candidato a realmente a sua reeleição, o que é bom para o governo Bolsonaro e para o Brasil. O caso do Leonardo DiCaprio é um caso típico que o Bolsonaro não tem corrida nenhuma. O Leonardo DiCaprio dá dinheiro para a Zong queimar o Brasil. Ele devia dizer, não, Leonardo DiCaprio, eu sou fã dele, não vai dar nada. O Leonardo DiCaprio dá dinheiro para a Zong segurar o Brasil. Ele devia de inverter a história do Leonardo. Ele não sabe fazer isso. Já que, o que eu só acho curioso é o seguinte, naquela atitude lamentável, que ele foi bastante agressivo, o presidente Bolsonaro, na resposta a uma pergunta de um repórter, o que me chama muita atenção, olhando de longe, afastada e com frieza, o Brasil inteiro ficou falando do comportamento do presidente, não do fato que mobilizou toda a pergunta e toda a celeuma, que é realmente um possível envolvimento do filho de um presidente que se elegeu com a bandeira da anticorrupção. Tão anticorrupção que chamou e recebeu, né, o aval do juiz que movimentou a Lava Jato, que mudou a história de um país contra a corrupção, que é o ministro e o juiz Sérgio Moro. Então, nós temos ali também uma avaliação que eu acho o seguinte, do modo do Bolsonaro, se é uma questão espontânea ou é algo já pensado, ele se defende, sim. Ele também faz do seu jeito, mas da sua maneira. Tá, mas o que eu mais chamei a atenção aqui, na minha fala, foi o seguinte. Por que 2 dias depois do envolvimento do Lula, segundo o depoimento, a delação premiada do Marcos Valério, o envolvimento do Lula no assassinato do Celso Daniel, o assunto morreu? Aí apareceu um porteiro que disse que não sei o que talvez, que possa, que ligou, que errou o botão. Tá. Aí quando estoura o negócio do Lulinha, 5 milhões não sei o que, mais os 8 milhões não sei o que, e o Lulinha começou, estourou o negócio do Lulinha. 2 dias depois, aparece o Flávio Bolsonaro com a movimentação de não sei o que movimentou, que não movimentou, que fez, que deixou de fazer, que... Pô, gente, não sei, mas uma das coisas que eu aprendi a não confiar é em coincidência. Mas, Vitorino, então nós temos... Desculpe, só muita coincidência. É uma matéria que me está feita aqui. Aí a gente vai entender qual é a participação do Sérgio Moro. Ele é ministro da Justiça. O caso do Daniel é em São Paulo. O caso do Lulinha também não é do Rio. Então há toda uma mobilização. Há um terceiro poder aqui querendo pegar o Flávio Bolsonaro e usar ele como um caso de escravo. Porque eu não consigo entender quais são as ligações, não que os casos existem, mas do Daniel, que é interior de São Paulo, do Lulinha, que é noutra cidade, e o Rio de Janeiro. Então estaria todo o judiciário voltado para... Mas o meu foco não é o judiciário nem o Ministério Público, embora eu já tenha externado a minha opinião sobre essas duas instituições. Mas sobre a imprensa. Eu gostaria de te fazer uma indagação. A imprensa. A minha questão é a imprensa. Sempre que surge alguma coisa forte, aparece alguma coisinha do Bolsonaro para não sei o quê. Vamos fazer um exercício. Se nesse ano o presidente fosse o Lula e saísse as mesmas notícias, o Bolsonaro fosse deputado e o presidente fosse o Lula, saísse a notícia do Lulinha e saísse a notícia do Flávio Bolsonaro, qual seria a notícia que teria maior relevância? Repercussão do Lulinha. Exatamente, do Lulinha. Ou não? Tu acredita que do Flávio seria mais? Só que em 16 anos não saiu nada.
E a gente está vendo Sim, aí a mas roubalheira. agora que a gente viu, Passou teve todo um processo, Vitorino, teve todo um processo de descoberta, de mudança. A Roberta falou agora que o Sérgio Moro teve um importante papel em tudo isso, o Ministério Público. Então a gente percebeu que agora, nos últimos anos, é que a gente vem sendo revelados nomes e quem está no meio da corrupção. A minha pergunta foi, se os holofotes estivessem voltados para o Lula, será que a imprensa daria mais visibilidade para o caso do Flávio ou para o caso do Lulinha? É um ponto que eu te faço esse questionamento. O questionamento que eu coloco para você é exatamente esse. Se passaram 18 anos sem que se questione, se 16 anos sem que se questionasse nada. O país foi saqueado, ninguém questionou nada. É que é muito agora, né, Gustavo? agora que estão aparecendo os podres desses 16 anos, tentam pegar questões menores para atacar exatamente o governo que está trazendo essas questões dos 16 anos. Tá. Olha bem, repita, o meu questionamento em relação à justiça já foi feito aqui mais de uma vez. O Ministério Público, a Justiça como tem agido, tudo isso já foi feito mais de uma vez. O meu questionamento é, nós continuamos ainda sob a égide de uma imprensa que notadamente está contra o Bolsonaro. Com isso eu concordo. E o Chicão falou bem, o Bolsonaro não tem o jogo de cintura que tem o Trump. Agora eu concordo com o que tu dissesse com relação à imprensa, e o Marvin vem trazendo isso bastante também, que eles estão massacrando o Bolsonaro, isso aí é fato, né? Mas eu faço uma outra colocação. Diante de todas as promessas, né, daquela coisa do anticorrupção e tudo mais, como é que o presidente Bolsonaro ainda convida para vice-presidente do seu partido, um partido novo que está entrando aí, para não usar a verba pública nas campanhas, para realmente fazer uma política diferente, como o vice-presidente Flávio Bolsonaro, que é investigado? Nesse caso, ele não deveria abrir mão da vice-presidência do futuro partido, desse partido novo? Aliança pelo Brasil? Sim, mas olha só, até agora, qual é a consistência que se tem nas denúncias? Uma movimentação de 1.200.000, ponto. Essa é a consistência. Nem perto dos bilhões. Não interessa se é 1 milhão, gente, se é bilhão, é o comportamento. Não, mas Carla, da política. O que está acontecendo é que o Ministério Público está acusando alguém que está se defendendo. A justiça que vai ter que decidir. Agora, se for condenado, se o Flávio Bolsonaro foi condenado em primeira instância, bom, apaga tudo. Apaga tudo. Mas até agora o que a gente tem são acusações que estão afetas, digamos assim, a um conceito, porque olha a expressão usada no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro no encaminhamento do inquérito. Que o Flávio Bolsonaro é chefe de quadrilha criminosa. Aí pode ter um exagero. Também acho. Então assim, começa a tirar... Tá bom, se o Flávio tinha rachadinha, tá bom, tinha rachadinha. Mas por que só ele? Os outros 42 que eu li? E os outros 42 não estão acusados não tem de ninguém chefe denunciado, de quadrilha? tem um preso. Aí nós divergimos, eu digo, tu deve ter alguma informação. O cabo não sei o que estão sendo todos processados em sigilo de justiça. E eu até disse estranhar que o processo do Flávio circule, mas que não existam as outras ações. Se tu tem, eu não vou te contraditar pelo aquilo que eu não sei, mas a informação que nós temos é que todos estão sendo processados, iniciaram a investigação contra 96 pessoas e os inquéritos estiveram parados até agora, essa decisão do STF, e todos voltaram a andar. Essa é a informação que eu tenho, por fatos eu me submeto a eles, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma acusação, não tem uma acusação? Tem uma acusação. Ele se defendeu da acusação. Quem sabe antes da gente condenar, vamos deixar a justiça condenar. Agora, aqui estão fazendo uso do nome do Flávio Bolsonaro. Então, se ele é culpado, vai pagar. Vai pagar a condena. Eu tenho certeza que o primeiro a chutar ele para fora vai ser o próprio pai. Agora, assim, essas coincidências e a valoração que é dada pela imprensa e em espaço para esse caso do Flávio, está evidente que é uma cortina de fumaça para coisa muito mais grave. Mas faz parte do jogo político, né? Eu também só isso, faz parte do jogo político. A respeito dessa colocação, e de uma maneira bem simples, é como você ser traído e trocar o sofá. Não trocar, né, o parceiro. Trocar o parceiro. É sempre a imprensa, e quando a esquerda esteve no poder, quando a gente teve esse processo, esse início de Lava Jato, que jamais imaginaríamos que se tornaria uma das maiores ações do mundo contra a corrupção, era justamente, é perseguição,
não, porque nunca deixam governar, porque é um governo que fez tanto, que ajudou tanto, que tirou tantos brasileiros da pobreza, deu no que deu. E até a própria investigação, quem lembra e discorda nesse ponto do Gustavo Vitorino, que foram 16 anos, a própria Lava Jato, a gente ainda está em processo de investigação do que de fato aconteceu. Quantas empresas que nós tivemos e grandes construtoras que começou com um poço de gasolina. E é o maior esquema de corrupção, um dos maiores do mundo, para ser estudado. É verdade. Então, assim, essas pequenas coisas que você vai procurando, eu vejo de positivo, o legado, vamos dizer assim, da Lava Jato é justamente questionar o que parece básico, o que parece ser um recibo de chocolate, que pode se tornar, sim, um esquema de corrupção. Por que não? E essas investigações, acho que hoje o brasileiro tem uma postura muito diferente quando relacionado a pequenos esquemas. Porque a gente sabe que num poço de gasolina, num lava-jato, pode ser um esquema aí que roubou trilhões, bilhões, que traz que parece aí que se empresas rouba enormes. pouco, é bonzinho. Se rouba muito passável, não. Que Roubo é roubo. É a história da mulher de César. A mulher de César, ela não basta ser, ela tem que parecer. Né? E o que parece são outras coisas. É por isso que a gente fica... Eu fico braba de ouvir essas coisas. Fico braba até porque eu gostaria que não tivesse nada que manchasse. Mas quer ver um exemplo, dona Magda? O presidente não está, né, furioso com essa situação. Eu vou dar um exemplo de como o marketing do Bolsonaro é horrível. Passadina foi o maior assalto que teve. 250 mil dólares. Aquilo ali foi Aquilo ali, no ferro velho. Tem vídeo, Detalhe, tem tudo. né? O Bolsonaro poderia começar um discurso dele, tá aqui, ó. Não, e o tá aqui eles. E Chicão? O Trump faz isso, ele mostra as fábricas que os democratas mandaram pro México. Não, detalhe, Passadina com o conselho de administração decidindo a favor de Passadina de pessoas que são... E um valor absurdo. Respeitáveis, né? Então ali tem muita... E ele não faz nada desse marketing a favor dele. Então, É que eu acho que parece que o Bolsonaro, ele gasta o tempo que ele tem para não discutir com a imprensa, mas digo assim, ele não sabe às vezes se posicionar de uma maneira firme e objetiva a ponto de não deixar que ele seja atingido pelas coisas. Ele não parece, se protege. Ele parece, eu não sei se talvez por questão de assessoria e, por exemplo, quem gosta muito da história presidencial americana, os presidentes são preparados para as coletivas, eles são incessantemente questionados pelos seus assessores, eles sabem exatamente como falar, onde falar e de que maneira falar. Por isso o sucesso de líderes internacionais, onde você torna a crise uma piada. Isso não é fácil. A naturalidade que o Trump lida com isso é que ele é um mega empresário. Ele já fechou negócios com basicamente todos os países do mundo. Empresário mundial. Não, e você vê a postura que ele tem e às vezes encerrar uma coletiva em você, né, não dar uma resposta, porque quando você se torna presidente de uma república, você está lá na vitrine. Literalmente, todo e qualquer comportamento que você tiver, você vai ser analisado. Tu é o Cristo na cruz, né? Nós aqui, né, num programa, somos, às vezes, né, questionados por atitudes, por maneiras, por trejeitos, por até, né, um olhar, um momento que você está distraído. Então, imagina um presidente da república. Mudando de conversa um pouco, podemos voltar a esse assunto. Por favor, mandem um abração para meus vizinhos que estão aqui na praia de Imbé. O seu Cláudio e a Dona Luísa, eles também assistem você sempre. Hoje, Dona Luísa me fez uns peixes maravilhosos. Rose e Mauro, adoramos vocês. Você também pode mandar o seu WhatsApp aqui para nós, não apenas desta forma, mas participando, dando a sua opinião sobre o que está sendo tratado aqui, 999-777-001. Aliás, você participa do nosso programa sempre, da maneira que você quiser e for melhor. Através do Instagram, @atualidades.pampa, YouTube, youtube.com/tvpampa. Se você ainda não fez isso, ative aquela sinetinha que tem do ladinho ali, porque você recebe as notificações. Plim! Estamos por aqui. facebook.com/atualidadespampa e o e-mail atualidades@pampa.com.br. Manifestações, aqui, Carla? No @atualidades.pampa, um abraço para o Claudino, para a Elizabeth, para a Lourdes, para a Carmen, que estão já conectados nas nossas fotos lá no Instagram. E no YouTube e no Facebook, muitas manifestações. O Adélio Teles diz que está assistindo no celular em Farroupilha. Se espalha a nossa audiência. A Viviane coloca uma hashtag Bolsonaro 2022, 2022, exatamente. Vai, já estamos em quase em 2022, hein, gente? Eu acho que vai me dar uma... 22, 23.
2022. Não, 2022. Tá certo. 22, eu não sei. É 18 é 18, faz O um Fernando Santos, muita injustiça contra a família Bolsonaro, só porque Flávio Bolsonaro usa uma loja de chocolate para lavar dinheiro. A ironia. E o Rui Total. diz, alguém sabe onde anda Rafael Marconi? Nem na rádio, nem na televisão. Está desfrutando de um período breve, porém merecidos de férias. Tá de férias. Tá de férias, né? Tá de férias. Cuidado, hein? Cuidado que o Marconi é casado e bem casado. Tu não faça faleza com o Marconi. Pois não, doutor Russo? Doutor Russo, olha, hoje tô trocando tudo. Não tem problema. Doutor Você Mário. deve estar cansado. Você nem não troca a letra hoje. Não, eu estava lendo a reportagem da revista Veja, que eu vou mostrar amanhã para vocês, no programa de amanhã, a respeito do que o Bolsonaro disse no que toca a troca do vice-presidente. Ele disse que convidou o general Mourão às 5 da manhã do último dia que ele podia escolher o vice-presidente. Falou, general, vou precisar do amigo e tal, preciso que o amigo seja meu vice. Mas como seu vice? Não, eu quero que o vice, porque não sei o quê. Aí Mourão, não, tudo bem, eu topo. Aí topou e aconteceu o que aconteceu, vocês sabem. Mas ele disse que o candidato que ele queria, que ele descobriu coisas ominosas, coisas nefastas deste cidadão que seria hoje o vice-presidente da República. E ele disse o seguinte, que o pensamento dessa figura, inclusive, era da finalização de um atentado contra ele. Está na revista Veja, você compra, ele deu uma entrevista para a revista Veja e contou todas essas histórias aí que me deixaram de cabelo em pé, arrepiado no que diz respeito à vice-presidência. Não falou nome, não disse absolutamente nada quem seria essa pessoa, mas era uma pessoa muito ligada a ele, Eu fiquei impressionado. O Bolsonaro, as pessoas não entendem que o Bolsonaro... Primeiro, o Bolsonaro, ele é tosco. Ele é o que ele é, e ele foi eleito porque ele é assim. As pessoas parecem que não entendem isso. O Bolsonaro, quando ele fala as coisas, eu conheço o Bolsonaro, aquelas brincadeiras que ele faz, eu não tenho amante, eu sou fiel. Ele é um vitorino da vida. Que isso? Grosso. Não, mas isso é outra coisa. É grosso mesmo. Parou. Se identifica, O se que tu identifica. está dizendo é pequeno. Só desrespeito. É um desrespeito. Eu sou o senhor semi-provecto. Quando tu for provecto, eles vão te respeitar. Semi não adianta. Bom, então quer dizer para Não vocês... existe meio filho, meia grávida. Meia grávida, não existe. Não, quero dizer para vocês que o Bolsonaro, ele tem um comportamento diferenciado. Ele não leva... Ele está acostumado com quartel. Vem cá, o jeito dele, ele não tem a finesse de um Trump. Ele não fez ele não tem graduação. Qual é a graduação? Não tem graduação, não tem aquele preparo, não tem uma assessoria à altura do cargo que ele ocupa. Ele não conhece a liturgia, ele é aquilo que ele é. E talvez por isso que ele tenha sido eleito e seja um homem diferenciado. O Bolsonaro, creio vocês, é uma pessoa diferenciada. Agora, que o comportamento dele, me desculpem, é tosco, e agora? Eu escutei uma entrevista do Mourão, ele falou exatamente isso, que ele estava deitado do lado da mulher, daqui a pouco toca o telefone, é o Bolsonaro. Ele disse, mas o que é o Bolsonaro comigo? E aí contou que foi de madrugada que ele fez exatamente esse convite. E eu não quero deixar de manifestar, porque eu acho que foi uma grande aquisição ao governo. Maravilhoso. Vejo uma pessoa muito capacitada. Equilibrada. Ele acrescenta nessa busca desse equilíbrio, cada um com as suas virtudes. Ele parece suprir as deficiências, pelo menos imediatas, do presidente, porque ele tem uma experiência internacional, ele tem o traquejo da negociação, ele tem trânsito e é muito respeitado, não só aqui, mas fora do país. Ali pergunta, doutor, quantos cursos tem o general Mourão? Quantos cursos para chegar a ter esse temperamento, essa cultura, esse conhecimento? Mas um pouco também é do temperamento, né, Mário? Que leva ele a ter essa busca, né? A gente mas o próprio general... É a formação dele, né? A formação o próprio general Heleno. É outra pessoa que também, né? Mas é mais explosivo. Mas é mais explosivo, mas mesmo assim consegue manter um pouco mais. O Mourão foi elogiado, né? Ele estava na posse, então, do presidente da Argentina, pela sua diplomacia, pela sua postura, apesar de todos, né, os problemas de comunicação, de laço e tudo mais, ele é que foi, então, elogiado, né? A imprensa, assim, falou que foi muito cordial a relação e que ele representou bem o Brasil lá na Argentina.
Mudando de conversa, onde foi que ficou aquela velha amizade? Doris Monteiro. Mudando de conversa, por quê? Porque algumas pessoas que já se manifestaram através do nosso WhatsApp e também do e-mail, aqui diz assim, ó. Moacir Corso, Caxias do Sul, boa noite à bancada. É incrível a posição de proteção do Lula e aliados do Ruschel e da Ana. Eu sempre. É aquele mimimi, distorcem os fatos, usam táticas de fuga dos assuntos, mas deixemos para lá. O Vitorino e o Marne estão certos. Eu acho que o senhor escreveu isso antes do comentário do Marne agora. É certo imperialismo e ditadura do judiciário. Não há dúvidas quanto a isso. O resto é balela. Boa noite e um Feliz Natal a toda a bancada. Pois eu também li esse WhatsApp do seu Moacir, porque o seu Moacir é de Caxias do Sul. Tá me estapeando. E Olha, isso às vezes é amor. Não, é que sabe o que acontece? A senhora não percebeu. Olha o cabelinho do Marne atrás, essa curvinha que faz. Tá ruim, tá rock ruim. Rock and roll, tá quase. Pelo menos eu tenho cabelo. Ai, que grosseria! Eu sou tosco. Mas tem cabelo. Gustavo Vitorino, ó, o nosso telespectador é aí de Caxias do Sul, que aliás protagonizou nesses últimos dias, nesse último final de semana, um fato inédito, me parece. Mas esse acontecimento em Caxias, eu estava vendo, já foi publicado, já foi divulgado. Sim, já foi. O teor da Mas nós não falamos aqui. 16 a favor da cassação, 4 contra e uma abstenção. Eu li a denúncia. Eu não falei o que aconteceu, eu só falei que esse senhor é de Caxias do Sul, que aconteceu na Câmara de Vereadores. A cassação do prefeito. A cassação do prefeito Terra, lá de Caxias do Sul, que começou com Alexandre Guerra. Desculpa, Guerra. Ele começou com problemas lá, né? Lembra que no primeiro mês que ele assumiu, começaram a incomodar porque ele fez os médicos trabalharem. Ele queria que os médicos trabalhassem. Aí os médicos ficaram bravos. Cortou um pouco. Aí, o pessoal do sindicato lá também, que ele não queria liberar, que estava fazendo funcionar tudo, aí começou a abrir uma série de... E aí começou aquela pressão das corporações sobre os vereadores. Magda, eu li a denúncia. Fundamentação? Eu fiquei chocado, um negócio absolutamente boboca. Ele não está recebendo todas as pessoas, só recebe quem ele quer. Que isso? Isso não é justificativa, né? Não é justificativa. Não autorizou o uso da praça, não sei o quê, que é uma das praças principais da Caxias. Que é o Dante Alighieri. A Dante Alighieri para uma manifestação LGBT, não sei o quê. X mais Y, Z. Pô, assim, eu vi as denúncias, aquilo ali era para ser tratado, na pior das hipóteses, como uma crítica de palanque. Agora, caçarem um prefeito, essas pessoas desrespeitarem milhares, dezenas de milhares de caxienses que votaram no Daniel Guerra, não é Terra, é Guerra. É Guerra. Sei de onde tá com terra na cabeça. Tá, mas que tu tá em outra, tu tava... Tá com terra na cabeça. Acho que ainda tem um pouquinho. O que acontece? Magda não era motivo para caçar, Magda. E caçar? Não tinha. Olha, a cassação é uma coisa grave, né? Pô, o cara roubou, o cara descumpriu a lei, o cara, sabe? Negócio sério. Mas uma bobagem como essa... É que isso começou, eu acho, que meses depois que ele assumiu, né? Ou coisa do tipo, quando o vice-prefeito começou a ter um embate com ele. E o vice-prefeito ficou esse tempo todo procurando ovo em cavalo. Vou dar minha opinião. Isso. O prefeito contrariou corporações e contrariou gente poderosa que tem a Câmara de Vereadores na mão. Opa! Sim, porque o impeachment quem faz é a Câmara de Vereadores. Então, se ele tem uma boa conversa, um bom trâmite dentro da Câmara, e o impeachment não acontece. Sim, talvez até mais bem embasado, não existe. Minimamente. E olha, se vocês lerem o motivo do impeachment, quer dizer, 20 vereadores, 16 vereadores deram uma bofetada em milhares de eleitores. Você, para tirar um sujeito que foi eleito, você tem que tirar porque ele descumpriu a lei, que ele cometeu crime. Um crime agora, grave. Ele não recebeu não sei quem. Porque ele não tem bom diálogo com os empresários. Não sei o quê. Para aí. Olha aqui, ó. Caxias, a Câmara de Vereadores de Caxias vai ter que dar muita explicação à população caxiense. Pois é. Espero que a população caxiense esteja acompanhando. Tá, aí eu te pergunto, pelo menos foi o que eu li, que ele vai entrar na justiça para
como é que se diz? Anular, para reverter tudo isso. Isso é possível? É muito difícil, muito difícil. Normalmente você consegue reverter na justiça eleitoral, mas acho que ele vai entrar na justiça comum, que não se trata aí de crime eleitoral. Pois é, né? Então, sabe, improbidade administrativa. Pô, o livro da doutora Denise Luz, procurei ontem lá na minha biblioteca, achei o livro da doutora Denise Luz para ler improbidade administrativa. Pô, li o livro inteiro, tentei encaixar na denúncia. Não consegui, porque a improbidade administrativa implica em infração à lei. Grave, né? Grave, grave. Até porque, pô, você receber pessoas, você autorizar eventos, coisa e tal, está condicionado a uma série de coisas. Agora, caçar um prefeito por causa disso, eu honestamente, ou alguém da Câmara de Vereadores de Caxias dá uma boa explicação à população, ou nós estamos diante de um dos maiores golpes políticos dos últimos tempos. Parece, né? Porque fica evidente de que a Câmara de Vereadores de Caxias sofre uma influência externa. Uma influência externa e é muito perigosa. Quer dizer, o próximo prefeito que assumir vai pensar assim... Se não for de acordo com eles, não vai... Tem que tratar a turminha bem, que senão a Câmara de Vereadores vem aqui. Lembra que o Bolsonaro disse na semana passada, no meio de uma discussão, ele disse o seguinte, o negócio do fundo partidário, que ele ia... Sim, que ele não ia... Que ele não ia vetar, porque ele disse, senão eles me caçam. Se isso não é uma ameaça direta... E ele foi muito claro, né? Ele foi muito claro, ele disse, eu não vou vetar o novo fundo partidário, 2 bilhões e pouco, porque senão eles me caçam. Esse prefeito, na minha opinião, claro, guardadas as devidas proporções, passou pelo mesmo processo. Ele contrariou interesses lá e deram um tombo. Pode ser até que ele tenha, não sei o que vocês acham, mas pode até ser que ele tenha alguma coisa grave, mas não foi apresentada. Não foi apresentada. O que tem na denúncia ali... não foi apresentada. Pode ser que tenha uma coisa grave, mas não foi apresentada. Mas sabe, dona Magda? Pois não, senhor Chu. Antes da minha manchete, eu vou dar um drops político interessante. Eu era menino e eu conheci o maior articulador político da história do Brasil. O cara que conseguiu fazer de Brizola um nada a ver, de Jango um fujão, de Jânio Quadros um nada a ver. Um gaúcho aqui da família tradicional de Porto Alegre, aqui de Assunção, Golbery do Couto e Silva. Esse cara, para mim, foi o maior brasileiro de todos. Golbery de Couto e Silva foi o articulador de todos os governos militares. Se Bolsonaro tivesse um Golbery do lado, não estaria passando esse problema. E o Mário pode ser fiel da balança nisso. Mas, Chicão, eu concordo contigo, só que eu quero colocar o seguinte... Tinha medo do Golbery. Eram períodos diferentes, eram tempos diferentes. Sabe por quê? O Golbery lidava com ideólogos. Então ele usava a política e o poder de convencimento. Hoje, a articulação do presidente da República vai ter que lidar com oportunistas. Gente que não tem ideologia, que quer dinheiro. Eu sei, o Alcolumbre, esses caras aí. É a turma que quer dinheiro, quer emenda, quer verba. O governo militar não, era um protagonista. Não tinha antagonista. O governo militar era protagonista. Determinar o presidente, determinou. Mas ele era uma águia, ele sabia envolver. Não, ele era um grande articulador, ele era um homem. O Golbery tinha um bom discurso, né? Mas o Mário observou bem. Claro, era um governo autoritário. Se o Bolsonaro fosse o ditador ou fosse o presidente militar do país, ele ia determinar aqui, eu não quero mais esse negócio de EPVAT, eu não quero mais não sei o que, não sei o que, não sei o que. Os cartéis de motorista. Cumpra-se. Vamos olhar para o cidadão um pouquinho. Cumpra-se. Pronto, cumpra-se, data tal, para estar aqui. Acabou. Agora, dona Magda, eu vou dar minha manchete que ninguém vai gostar dela. Pode, então, antes que não goste. Boa noite, adoro a todos, mas sou fã do Chicão, Jair de Porto Alegre. Melhorou teu ego, né? O Jair tem bom gosto. Mas sabe, dona Magda, é o seguinte. O Flamengo caiu como o Santos caiu um dia. E não como o Grêmio, que ele não estou uma bola em gol contra o Real Madrid, e não contra os outros sul-americanos, River Plate, Estudiantes de La Plata, Internacional, caiu com o Mazembe, a Atlético Madrid ficou no caminho. O Flamengo levou aquele time do Liverpool, que é o 7º mais rico do mundo, hoje o melhor da Europa, até a prorrogação e perdeu um detalhe. O Flamengo saiu super valorizado, e o Flamengo tem uma coisa muito parecida comigo, que eu me identifico muito. Flamengo é aquele cara, ou melhor,
No ano que vem, no Catar, o Liverpool não vai estar lá. Porque o Liverpool não vai ganhar 2 Champions seguidas. Só o Real Madrid ganhou. Ele tem que passar pro PSG, pro Juventus, Barcelona, tudo. Mas o Flamengo, para esses mequetrefes da América do Sul, ele vai passar voando. Então o Flamengo é que nem eu. Eu tive em Jurerê no ano passado, uma grande festa no P12. Eu vou estar esse ano. Muita gente falou mal de mim. Quando tu vai? Em Jurerê, numa festa. Jugueguê de novo? P12, vou todos os anos. Eu fico na casa da minha irmã, tem casa de Jurerê lá. Não sabia. Sabe? Então acontece que eu vou estar lá de novo. Não é por acaso que eu tive no ano passado. Agora tem muito cara aqui bababá, que tem um carrinho bonitinho, barará, uma gatinha bombadinha. Foram uma vez só e nunca mais vão. Então eu sou Flamengo, eu vou estar no Catar no ano que vem. Viva Flamengo. Dona Magda. Mas que trocou a passagem? Estou inscrito. Dona Magda. Pois não, Ia ser em inverno. Um pequeno... Não, Belo Réveillon. Para aí, Mari. P12 é uma festa depois. Tá, vai. Eu quero fazer um pequeno comentário. Uma das coisas mais ridículas que eu vi sábado na televisão foram os comentaristas da Rede Globo de televisão. O Flamengo caiu, são os nossos heróis. Eu nunca vi. Mas são heróis. Mas não são heróis, nada. Mas vai ganhar daqueles caras. Tomaram que baile. Mas não entendo de futebol. Tomaram jogar de igual para igual. Que jogaram de igual para igual. Perderam no detalhe. Eu nunca vi o cara perder a guerra, fica feliz que eu perdi a guerra. Não, ele perdeu atacando. E o Grêmio que foi lá para jogar na defesa. Foi feita, as substituições foram mal feitas pelo português. Porque os outros jogadores estavam se arrastando em campo. Não caminhavam mais. O Arrascaeta e o Everton. Você parece que está usando Antolhos. O que Antolhos? As viseiras, quantos cavalos, Antolio? Porque você não viu, é que você está cego de amor. Não é eu, o mundo inteiro viu um time brasileiro pela primeira vez depois do Santos enfrentar um time europeu. Que é infinitamente superior em dinheiro os europeus que nós. Quem nasceu para ser Gabigol? Igrejinha nunca chega à catedral. Mas o Gabigol... Nós ganhamos. O Mário Barcelos... Ganhou uma vez. Cantofani, Mário Barcelos e Gustavo Vitorino. Tu vai ver lá o que tu vai dizer. Eu? Quem sabe eu passo pro Russo. A minha única pergunta é que eu acho que ou o Gabigol mudou o cabelo, ou eu não localizei ele no jogo. Eu disse, pensa bem se tu quer falar ou deixa pro Russo. Essa foi boa. Tá vendo? Vamos lá, Russo. Ainda vamos para a minha parte. Eu perguntei se tu queria. Segundo, o Liverpool era muito superior ao Flamengo, foi uma surpresa. Em 15 minutos de jogo já poderia ter feito 3 gols. É verdade. O Flamengo honrou, o que eu concordo com o Chicão, é que o Flamengo honrou o clube, os jogadores, realmente é o melhor futebol brasileiro. Agora nós há que se reconhecer, a gente esperava muito esse jogo para ver o desnível do futebol sul-americano para o futebol europeu, porque nas últimas 7, 8 edições nós não estamos conseguindo nem formar. E por mais respeite, isso é o futebol brasileiro. O Flamengo honrou a nós todos brasileiros, mas não teve nem perto de ganhar o jogo, escapou, tomou bola nos postes, foram 6 ou 7 chances de gol pro Liverpool, que nem comemorou o título, para a senhora ver. Para a senhora ver, o Liverpool nem comemorou o título e o Flamengo conseguiu comemorar a derrota. Então, isso já dá para ver o desnível do sul-americano para o futebol europeu. Em relação ao que ele citou, estar lá, o Grêmio já esteve 3 vezes e o Flamengo, por enquanto, apenas 2. Mas é que agora o Grêmio não vai nunca mais. Amanhã eu posso estar morto, Chicão. Amanhã eu posso estar morto. Mas se tu vai citar a história, o Grêmio já esteve em 3 finais de Mundial e o Flamengo... Era só o que me faltava o Russo agora achar que é Jesus, vai querer morrer no mesmo dia do cara. Não quero. Sei que o Russo falou, é uma questão do passado, mudou futebol, mudou investimento, mudou tudo. É só Flamengo agora. Mas Magda, só fala. A temática é que algo que prejudica muitos brasileiros e sul-americanos é que o Mundial ele é disputado no meio da temporada europeia e no final da temporada brasileira. Ou seja, os jogadores já estão cansados, muitas vezes saem perdendo pela questão física e até já foi solicitado pelos sul-americanos que houvesse uma nova data para a disputa do Mundial. A FIFA foi lá e resolveu aumentar o torneio, então serão mais competidores, tornará uma competição até para competir com a Copa do Mundo, essa é a intenção. E todo mundo está reclamando, daí a Copa do Mundo vai perder o sentido, porque se você vai assistir um Mundial onde nós temos grandes nomes no mesmo time, você vai ver pequenas seleções com craques dispersos, vale muito mais a pena ir atrás do Mundial. Mas sim, o Flamengo foi recebido então pela torcida que estava
hoje no aeroporto, houve festa, houve até questionamentos, né? Se o Jesus fica, se o Jesus vai continuar, né? Alguns jogadores não quiseram falar. Mas como, né, o Chicão não foi comemorado na Europa. O Flamengo é que nem eu vou ajoelhar. Estão debochando do Chicão, dona Magda. Eu não vou aceitar. Chicão, não aceita isso, Chicão. Mas é que eu vou ajoelhar no P12, os outros não vão. Jugueguê, olha aqui, ô Jugueguê. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Pelo menos o Tem Flamengo coisas foi. aí, Carlos. O Flamengo foi, tava lá. Tá, o nosso telespectador, Paulo, que é de Caxias do Sul, disse o seguinte: parabéns, Vitorino. Sofremos um verdadeiro golpe aqui em Caxias. Coisa difícil de acreditar. Então foi teu assunto. A Mara Trentin diz que adorou a derrota do Flamengo. A Rosana Oliveira diz: desculpa, Chicão, mas o Inter venceu o europeu Barcelona. A Maria Simões, com relação ao comentário do brilhante Marne sobre quem seria o vice-presidente hoje, li que trata-se do ex-ministro Gustavo Bebiano, que inclusive rejeitava todas as ações de escolha do Bolsonaro para o cargo de vice. Lembro também que Carlos, número 2, declarou na época que tinha uma pessoa perigosa dentro da própria casa do pai. Já a Daisa manda um abraço para toda a bancada querida e o Márcio diz que Marne, sobre o Bolsonaro, tosco é pouco. Mas essa senhora está completamente errada. O Internacional ganhou do Barcelona com gol do Gabiru no início do século. Gabiru? Foi exato, o Gabiru, igual o Vitorino ganhou. É o Gabigol. O Vitorino ganhou uma gata bonita no início dos anos 2000. Nunca mais ganha. É que nem o Colorado agora. Não ganha mais. Nós, por exemplo, ganhamos hoje chocolates e espumantes, enfim, do nosso telespectador, da família, da família Baroni Franco. No Marne tá assim, eu tenho medo que ele tem um mal súbito, não vai dar tempo. Eu vou trazer meu leque, vou começar a trazer meu leque. Olha, tu tá roxo, hein, Marne? É igual o Gabiru. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas são tão maldosas comigo, porque eu sou colorado, então ligaram pra mim hoje lá pra rádio, dando os parabéns, 40 anos que o Inter ganhou o último campeonato brasileiro. Então eu quero te dizer que o nosso telespectador João Carlos, aí do Lindóia, diz o seguinte: boa noite, bancada da PAN. O Francesco está falando bobagem. No ano que vem, vai dar Grêmio. Tudo bem, eu quero que o Grêmio ganhe todos, mas não consegue ganhar do Flamengo. É difícil. Entendi. É uma coisa que um cara ganhar a mulher do Alexandre Grandene, que tem uma Ferrari. Como é que é? Peraí. Como é que é? O cara numa dividida ganhar uma mulher do Alexandre Grandene. Não ganha. Que ele tem 4 jatos, 10 Ferrari e uma hora iate Mônaco. É difícil, é impossível. Mas por falar em dividida, Magda, só porque falamos de Gabiru, ele que esteve neste sábado, então, aqui no estádio Beira-Rio, junto ao Perdigão, ao Bruno. Magrão, Perdigão grandes nomes, né? Não é peru nem franguinho, não é Perdigão. Não é a fábrica de... Então eles estiveram aqui, né, na iniciativa do craque da Alessandro, no lance de craque, que ajuda, né, nesse ano 5 instituições aqui de Porto Alegre, região metropolitana. É uma ação que já acontece há alguns anos, então mais de 15 mil pessoas compareceram no estádio Beira-Rio. Até o Tafarel estava lá, atendeu os fãs, o pessoal consegue se aproximar um pouco mais. Sim, tirei porque ele é meu ídolo. E eu confesso, gente, ele ficou os 45 minutos do segundo tempo, que ele foi substituído, tirando foto com os fãs. Então a gente coloca, né, um cara que já ganhou o mundo, que hoje trabalha na seleção brasileira, né, um dos braços direitos, né, do Tite, na preparação dos goleiros, ele que trabalhou com o Alisson, né, até mesmo. E eu até perguntei, e aí, gostou do desempenho do Alisson? Ele falou, eu sou brasileiro acima de tudo. Torci muito pro Flamengo, fiquei triste que o Mengo não conseguiu ganhar, mas fico feliz, né, por hoje o Alisson entrar num nível mundial, ser reconhecido como o melhor goleiro do mundo. E algumas imagens, né, com transmissão da Rádio Grenal. Então foi muito legal, pude participar. Então foi um sábado de solidariedade, todos jogaram pelo bem. Toda vez que se fala em Alisson, eu lembro que ele foi chutado para fora do Internacional por uma diferença de 30 mil reais ficou de salário. O irmão dele, o Muriel. Foi só herança do Vitório Piffer, né? Vitório Piffer é brincadeira. Tá, deixa eu falar sobre um assunto aqui que o nosso telespectador Felipe Reis, na verdade ele mandou esse e-mail, eu acho que foi na quinta-feira, e aí não deu para tratar com o tempo devido. Olá, Magda e grande bancada, sou Felipe aqui de Porto Alegre. No dia 6 de dezembro foi liberado o meu FGTS da medida provisória no valor de R$ 535. Como recebi meu salário dia 4 de dezembro, não fui sacar o FGTS, deixei lá, pois você sabe, como é dinheiro na mão de pobre, vai rapidinho. Ontem fui pegar para fazer as compras da ceia de Natal e tudo.
e meu cartão cidadão estava bloqueado. E meu dinheiro tinha sido sacado lá em São Paulo com um cartão cidadão no meu nome. Que rapidez. Agora é uma burocracia para conseguir reaver. É uma burocracia. Mas o pior de tudo é ter acabado com o meu Natal. A moça que me atendeu disse que eu era o segundo em menos de uma semana que apareceu lá reclamando. Ela me disse em off que isso deve ser gente da própria Caixa que está roubando, pois quem mais teria dados das pessoas para sacar os valores? Acho que aí tem hackers também, não sei, vocês que sabem. Roubar valores assim de pessoas trabalhadoras e que contam com isso é uma chinelagem, como diz o grande Chicão. Abraços a todos dessa grande bancada. Crime hediondo. Ele mandou isso aqui até para o nosso conhecimento, mas principalmente para alertar as pessoas que isto, se não aconteceu, poderá acontecer com muitas outras pessoas. Imagina a frustração da pessoa, o Natal, família, tudo. Você conta com dinheiro, né? Não, mas é assim, ó, é meu, ninguém pode me tirar. Eu acho que está guardado. É um golpe. Dona Magda, mas eu quero tranquilizá-lo que ele irá receber. Lógico que ele tem, como é um crime cibernético, vai ter os trâmites normais, mas a Caixa indeniza sim, vai demorar um pouquinho. Nossa solidariedade a ele, mas também a nossa tranquilidade de que ele vai receber este dinheiro. E essa duplicidade de cartão ela é terrível, né? Então, por isso que a gente pede, quando saia, que a pessoa aproveite o calendário e use. Eram R$35 de uma conta antiga que foi liberado e 500 que é a parcela normal que ele teria direito, né? É triste isso, né? Já mexeram nos teus fundos, Marlene? Bom, começou. Começou. Pegaram o fundo do mar. Meteram a mão no teu fundo, Mário. É isso que ele quer saber. Estou sendo achincalhado. Mas tu dá luz pra cego, né? Daqui a pouco eu dou. Daqui a pouco tu dá o troco, então. Roberto, vamos agora tratar de coisa séria, falar de dinheiro, né? Ou pelo menos coisas ligadas a dinheiro. Mas também vamos falar de Papai Noel gordinho. Estão falando aqui sempre que um reclama que está com gordurinha. E excesso de gostosura, na visão do comércio brasileiro, é super positivo. Por quê? Porque há uma expectativa grande do comércio que esse Natal seja um Natal muito mais próspero, de muito mais vendas do que no último ano. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas fez uma análise do que a maioria dos brasileiros estão comprando nesses últimos dias, nessas últimas horinhas antes do Papai Noel chegar na casa de todo mundo. Pois 43% dos entrevistados disseram que pretendem comprar roupas e 19%, em segundo lugar, pretendem comprar brinquedos. Então o Papai Noel está sendo super generoso. E o Papai Noel esse ano está sendo tão generoso que ele pretende gastar mais. O ticket médio das compras esse ano está em torno de R$140. E já no ano passado, Papai Noel foi mais magrinho, veja como excesso de gostosura tem um lado bom, era só de R$80. O SPC Brasil fez uma outra análise também, observando que os brasileiros estão deixando para a última hora a compra dos presentes. Grande parte respondeu a essa entrevista dizendo o seguinte: 13 milhões de brasileiros, é bastante. Eles, na maioria, está dizendo que não foi às compras por preguiça. Eu não comprei muito essa ideia. Outros disseram falta de organização. E uma terceira leva, a maior parte, disse que falta de tempo. Na verdade, o que eu faço, uma avaliação minha, é o seguinte: todo mundo esperou o 13º cair na conta, esperaram também a ideia de que talvez em última hora receba alguma chance de ter uma promoção, só que tem que ter todo cuidado. Quem ainda não foi às compras, quem pretende comprar, tem 2 dicas. Cuidado porque quando falta tempo para pesquisar, tempo para barganhar, vai ter que comprar o possível. Agora, quem quer fazer aí, buscar uma promoção, geralmente mimos que tenham algum indício de Natal, vamos supor, uma caneca de café, que tenha motivos natalinos. É possível que você encontre por uma promoção, afinal de contas, falta um dia para o Papai Noel passar. Enquanto que a mesma caneca com outros motivos talvez não tenha.
Então, assim, na verdade, quem deixou para a última hora corre o risco de não conseguir essa liquidação. Acho difícil conseguir promoções nesse momento, é a chance do pessoal do comércio vender bastante, né? Mas eu desejo, assim, já com esses dados, um Natal muito especial para todo mundo e o Papai Noel vai ser mais gordinho esse ano. Portanto, todo mundo que está aí com excesso de barriguinha, excesso de gostosura, pode curtir que o Papai Noel é bom. É indireta. Tu combinou com o Papai Noel, então, porque as pessoas não estão comprando presente porque elas não têm dinheiro. Claro, Eu fiz uma pesquisa informal com amigas minhas. Com o teu instituto de pesquisa. Eu sempre fiz até do óculos, qual era o valor, tudo aquilo. Fiz com 20 mulheres na faixa de 20 a 35 anos. Bato foi até tão velho assim. Não, qual é o presente máximo que elas queriam? Qual é? Primeiro, prótese de silicone. Ah, tá caro esse presente. Tá caríssimo, 8 pau pra botar. Dependendo da quantidade que elas vão botar. O novo iPhone 11, que é uma coisa absurda até o preço dela. Quanto é que o Vitorino falou? Quanto é? O Vitorino falou? Sai mais barato o silicone. Olha aqui, ó. O silicone tá valendo mais Mas não é todas as Ninguém mulheres. fala em viagem para lugares paradisíacos. Daí o que mais que elas querem? Só. Mas foram Elas querem Ninguém peito falou e em telefone beijo, para poder abraço. agendar. Ninguém falou em presente como beijo, abraço. Ninguém fala mais isso aí. Isso aí. Só as crianças. A pergunta da Roberta me encanta. Ninguém falou em beijo e abraço. Mas é verdade. Os caras querendo uma prótese de 8 mil A reais. mulher com uma prótese, que a mulher com uma prótese de 8 mil, ela alinha no café da musique, Chicão, Jurerê. Chicão, Com uma prótese que é 2 espinhas, nem entra na praia. Chicão, você que conhece bem, Nem vou tem comentar. prótese nos glúteos. Não, isso pega. aí, isso Só o aí. Chicão botou. Não, isso aí, a maioria das mulheres faz isso aí. Eu namorei uma gata que ela fez uma prótese que ela colocou em todo o glúteo. Até tu botou, né? Chicão, mas tu que anunciou que ia Agora- botar no agora glúteo, Mas que eu eu fiz um alinhamento. Ah, pois não. Agora Com tu imagina, MMA. Chicão, tu Devia mudar. aceita. Vamos imaginar, né? Uma pessoa, né, Carla? Vamos pensar juntos aqui. Tu aceita uma prótese do teu namorado. Aí termina o namoro. Aí toda vez que tu olha pra prótese... Já me aconteceu isso aí. Tu não Quantas pode ir de vezes? volta. Quantas Um vezes? monte de vezes. Ó, o Chicão. Mas tu dá pro teu bel prazer pra curtir aquele momento com a gata. É ele que quer curtir curtir. 1 ano, 2 anos com a O gata. Chicão é desprendido de valores. Tu acha que ele vai ligar pra em isso? casa? Eu, O Chicão se é fosse desprendido de valores. Eu, se fosse tu, criava um condomínio. Pra fazer o Pra quê? dividir com, assim, quem entrar, como é que tem Terminou um... o Olha, tem criança, amor. Tá, o Chicão, terminou o relacionamento. é que o Terminou o Chicão não dá relacionamento. bola, o Chicão gosta de time sharing. A gente divide um pouquinho contigo, um pouquinho Não, comigo, eu acho um que pouquinho... terminou, que nem o Russo. O Russo tinha uma Chicão, namorada, tu terminou. deveria- Aí começou uma nova, assumiu uma nova. Tem crianças E na aí- sala. O deveria Papai Noel mudar. entra pelo chaminé. Chicão. Quando a casa não tem chaminé, ele entra pelo buraco da fechadura. Tá tudo certo, vamos trocar. Mas prótese silicone é um presente. 2020, o Chicão deveria ser diferente. Tá muito cara essa tua operação. Muda as tuas companhias, que tem gente que... Bota esse dinheiro se encanta aplicado na com bolsa. outras Querida, mas o coisas. caro é casar, querida. É bom esse Chicão. Casar, que É bom amigo esse meu que Chicão. saiu do Bom Não, não, Serrar, não, não. muito devia estar morando Chicão. ali na Lime Silva, em apartamento de fundo. Depende da Teve mulher, 2 Chicão. filhos. Se tu pega esse dinheiro que tu ia que tu gastar tem numa contra quem prótese, mora na tu Lime aplica na Silva? bolsa, É tu durex, triplica, cara. tu termina. O cara tá durex, tá A doutora Roberta quer Roberta aplicar a engatou. prótese do Chicão na bolsa. Aí eu larguei. Não, só pra vocês terem uma ideia. Chicão. Um celular comprado há 1 ano atrás, que custa, vamos supor, se o senhor comprou 1.000 e poucos reais num celular, gastou 1.000 e poucos reais. Se tivesse botado na bolsa, o senhor teria quase 4.000 reais desse 1.000 aplicado. Mentira, Então é o celular seguinte, vagabundo. bota esses 8.000 aplicados na bolsa, que vai chegar a 130 pontos ano que vem. Mas que vida o cara vive, então? O cara não vive nada, Chicão, então. quando tu fosse namorar essa noiva que tu ia Ô, botar Chicão, o silicone, tu não depois dava o disso- silicone. Eu dei silicone, eu dei a orelha de abano, tirei 2 costelas pra cintura ficar fininha. e depois de bombou grande toda- atrás. Então a Depois mulher de ficou uma toda a máquina. conta da Roberta, depois de toda essa conta, só tem pra dizer pro Chicão o seguinte: ele diz que eu que sou a, né, que tenho a filha Caríssima. e tal, sou Caríssima. caríssima. O Russo disse. O Russo não disse nada. Sabe qual é o problema? O problema é também filho. acho, Não, eu também Quem tava no programa quando tu Concordo. disse... 30% te tira o filho da Agora, eu pensão. quero falar uma 3 coisa filhos séria. põe o dinheiro Atenção, todo. atenção, atenção. Terminou pelado. Né? Parou, Chicão. Por que o Chega, Vitorino- mas ele tá Vitorino não quieto tem lá. filho Eu por causa disso? conversando com um comerciante a respeito das vendas de Natal, ele disse que a situação estava bem complicada
Em especial porque nos últimos anos acontece a Black Friday, que é em novembro, e depois em janeiro tem todas aquelas promoções. Então, o dezembro ficou entre o novembro da Black Friday e também o janeiro de grandes promoções. E tem muita gente que se organiza para comprar lá na Black Friday. É, claro, acho que é por isso que não estão nas Exatamente. E dezembro, que eles faziam grandes vendas e tudo mais, já não tem sido o melhor mês do ano. Tá aí, ó, descoberto o segredo. Quer dizer, dezembro já não é o melhor momento de comprar. Não. Não é, né? Tem gente que precisa, né? Pois é. Falando em gente que precisa, para quem perguntou durante o programa, a Magda tá com uma maquiagem um pouco diferente, é verdade. Hoje, você sabe que eu frequento o New Bordeaux, mas hoje quem me maquiou foi a Dani. Porque era ela que estava ali e ficou bem bacana. Eu também gostei. Tô, inclusive, com uma pestaninha postiça, assim, que a gente nem... A cara do hoje. Sabe o que é uma pestaninha postiça? Não, mas estou louco para aprender. Não vai saber nada, porque não precisa saber disso. Saber. Eu gostaria da sua manchete. Pois não, dona Magda. Eu trago uma notícia que espantou o mundo, dona Magda. Porque a senhora sabe, os consulados, eles são nos países, é a extensão territorial de um país, né? E eles são invioláveis e vamos dizer assim, o protocolo mundial manda o respeito aos consulados, né? E o mundo ficou estarrecido que em outubro de 2018, um jornalista então morando nos Estados Unidos, foi no consulado saudita ia casar. O nosso amigo jornalista uma jornalista, por sinal. Ele foi pegar seus documentos para casar. E o que se soube a partir dali? Bem, ele não foi mais achado. Ela ficou esperando por ele e ele nunca saiu. Ela ficou esperando lá fora que ele saísse e ele nunca saiu. E o mundo ficou, eu volto a dizer, estarrecido por essa simples condição, né? Porque isso é uma verdadeira invasão de um país. As investigações nos demonstraram que ele saiu de lá apartado. Eu acho que, como o cadáver não saiu, ele foi tirado em pedaços, espalhado, e jamais se localizou o corpo dele. Os restos mortais dele. E então se ficou na expectativa de como seria o julgamento. As primeiras e principais acusações caíam sobre o braço direito do príncipe, porque esse jornalista era um grande crítico do príncipe. Se imaginava que ele fosse o mandante e o braço direito dele, o homem que fazia todo, não vou chamar de serviço sujo, mas que fazia... Como se chamar? Salman, obrigado. Que fazia todo o serviço, né? Fosse o indicado. Bem, agora ficamos surpreendidos que eles tinham 11 suspeitos e 5 foram condenados à morte. Só que esse julgamento é sigiloso, não se sabe quem são os 5, só se sabe que não é ninguém do staff do príncipe e nem do staff que estava na embaixada lá, que era do staff do príncipe, que estava dentro da embaixada no dia do desaparecimento do jornalista. Então, fica para o mundo um comunicado de que 5 pessoas foram condenadas à morte, mas a gente coloca um enorme ponto de interrogação, né? Quem foi? Se efetivamente os que fizeram essa barbárie são aqueles que efetivamente Isso é para dar uma resposta para a comunidade internacional, principalmente os americanos. Que foi o serviço secreto saudita que matou. Claro que foi, muito bom. Esquartejou, né? Um horror aquilo. Sem dúvida. A CIA sempre afirmou, né, Chicão? Tu tens razão, a CIA e os países ocidentais aqui sempre fizeram essa afirmativa que teria sido ao mando, mas agora vem uma resposta oficial para o mundo da Arábia Saudita, então informando que 5 se foram condenados à pena de morte, mas como o processo é sigiloso, não se sabe os argumentos, não se sabe as provas, e assim a vida segue. Fica o dito pelo não dito. E o mando veio de quem? Não se disse? Do príncipe saudita. Que é o responsável tu pela sabe que ele é guerra tão poderoso. Esse cara eu acho que é mais poderoso que o Trump. A final da Supercopa italiana foi em Riad. A Juventus, que é um time da Fiat, botou o logotipo dela e o nome do Cristiano Ronaldo, do jogador, tudo em árabe, para homenagear o príncipe. Que o príncipe esse te dá uma caneta e tu fica... Teu país ganha um dinheiro muito grande. Tem negócios com ele. O presidente Trump fez vários hotéis na Arábia Saudita junto com esse príncipe, né? Então há ali um interesse muito delicado entre os Estados Unidos
na parte que é o governo americano, que quer realmente sempre justiça, dos interesses. Muito, e ele é mal visto entre os líderes internacionais, o tem como uma pessoa assim de pouco respeito, porque ele é filho de um rei. Que esse, sim, é o que construiu muito dentro da Arábia Saudita e ele sempre usufruiu, né? Mas nós estamos dentro de uma situação em que a cultura é outra, a religião é outra, é um outro mundo. Realmente é outro mundo. Daí os que executaram o crime é que foram condenados. Possivelmente. Não se sabe nem isso. Cara, a gente tem que escolher palavras que a gente fala para milhares de pessoas. A gente sabe o meu cuidado de não afirmar aquilo que eu não conheço. Mas como o processo é sigiloso, as pessoas são sigilosas. E aqueles que o mundo apontava porque são suspeitos, eles eram, vamos dizer, da tropa de choque do príncipe, estavam dentro do consulado no dia do desaparecimento dele. Que eram as principais suspeitas, esses todos foram inocentados, não participaram de nada. Tudo leva a crer que o príncipe disse o seguinte, arruma 5 aí. É isso, me dá 5. Não, 5 inimigos que nós precisamos resolver. Vamos, aí em vez de matar um, matamos 6. Pega mais 5 aí. Deixa eu fazer um convite aqui, ou fazer a divulgação de uma programação especial de celebração ao dia de Natal, do Natal, que é dia 25. O Natal Alegre 2019... chega o dia 25, dia de Natal, com uma atração surpresa para comemorar a data. 2 cortejos com um grupo de 30 noéis e noelettes serão realizados na capital. Atenção, o primeiro dele vai acontecer na Orla Moacir Scliar, às 11 horas da manhã, partindo da usina do gasômetro. E o segundo a partir das 5 horas da tarde, na Redenção, entre a árvore de Natal e a fonte iluminada. Além dos cortejos que eu acabei de dizer, também teremos a apresentação do grupo Show Fidalgos e Aristocratas e às 18. E encerrando a programação de Natal no parque às 20 horas, a companhia Show 4 e lembrando, obviamente, que todas essas atividades são gratuitas. Este convite veio do nosso secretário municipal de Cultura, Luciano Alabarce, para que vocês participem destes eventos. Ao longo de dezembro, ainda serão promovidas mais 70 atividades que agora serão coroadas com os cortejos natalinos. Então fica aqui uma boa programação, uma bela comemoração do dia 25 de dezembro, que é o dia de Natal mesmo, do nascimento de Jesus, e que é o aniversário da Tânia Carvalho, que faz aniversário no dia 25 de dezembro. E lembrando que a companhia Show 4, a maior banda show desse estado aqui, né? A companhia Show 4 é excepcional. Exatamente. Bom, falando em celebrações de Natal, né? Um menino vai ter uma celebração de Natal bem melhor do que a dos seus últimos anos, porque um jovem, na última sexta-feira, em uma investigação, a polícia alemã entrou numa casa de um acusado. Ele está sendo investigado por portar material de pornografia infantil, por estar filmando, por ser um receptador, mas também aquele que espalha e repassa vídeos e fotos de crianças, né, em atos sexuais, o que é muito lamentável, mas a surpresa da polícia foi ainda pior, porque eles entraram na casa deste senhor de 44 anos e eles encontraram dentro de um armário um jovem. Esse jovem parecia estar desnutrido, muito fraco e muito assustado. E quando ele foi questionado quem ele era, o que estava fazendo ali, ele não sabia direito explicar, não sabia, né, estava meio desorientado e a polícia foi atrás das informações desse rapaz. Ele tem 15 anos hoje, né? Ele tem, então, atualmente 15 anos, mas em 2017 ele teria sido sequestrado de um abrigo teria se despedido das pessoas, dizendo que não iria mais voltar, nunca mais retornou ao abrigo. A família, que ele não estava lá por ser abandonado pela família, mas porque a família entrou numa crise judicial, precisou entregar o menino, então, ao Estado, para que o Estado tomasse conta dele. Então, aos 13 anos, ele acabou desaparecido e foi encontrado na última sexta-feira na casa deste homem, então, que é acusado de crimes contra crianças e também por portar e espalhar material pornográfico infantil. A família não quer divulgar detalhes, né? Não quer mostrar quem é a criança, não quer expor hoje o jovem de 15 anos a qualquer tipo de mídia, porque ele parece muito desorientado, tanto que as roupas que ele estava eram muito semelhantes a que ele usava no abrigo. Então até isso foi questionado, por que ele ainda tinha as roupas muito antigas. Agora ele passa a estar no hospital, ele está isolado para saber até que ponto, né, se ele estava lá por vontade própria, se ele foi então sequestrado por esse homem, o que de fato aconteceu, mas chocou muitas pessoas que nem sabiam, os vizinhos não
sabiam da existência desse garoto. Inclusive, um homem de 77 anos que parecia alugar o quarto, alugar o apartamento na cidade, então, que houve a investigação, desconhecia que esse homem de 44 anos, que é acusado, então, de ter sequestrado esse jovem, de que existia mais alguém nesse apartamento. Nossa, que coisa, uma história macabra, né? Marne Barcelos. Vou para minhas manchetes? Você decide. Bom, rapidamente eu vou dar uma pesquisa que saiu da Paraná, pesquisa publicada hoje na coluna do Cláudio Humberto, no jornal O Sul, publicada, aliás, domingo, né? Ontem, né? Um levantamento nacional aponta o seguinte: os números impressionam. 60,4% afirmam que não confiam, 35,3% dizem confiar e 4,3% dos entrevistados ficaram em cima do muro. Entre os adultos do sexo masculino, 64% dos entrevistados não confiam. A maior taxa de confiança na imprensa está entre aqueles com o ensino fundamental completo, 39%. A falta de confiança dispara entre os entrevistados com o ensino superior completo. A taxa de que não confiam na imprensa dispara e chega a 63,3%. E o Sul dispara, 63,4% da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não acreditam na imprensa. Me parece um número extraordinário, né? Isso prova o desprestígio, os fake news e essas coisas todas, né? Dona Magda, eu vou fazer já os meus aniversários. Pois não, faça, então, por favor. Jean-François Champollion, extraordinário francês. Eu li a biografia desse jovem, à época, né, que consegue decifrar a escrita egípcia, que até aquele momento ninguém sabia o que os egípcios diziam. Através da pedra de Rosetta, que foi descoberta pelos franceses, mas os ingleses se apropriaram e levaram para a Inglaterra. Ele conseguiu que alguém fizesse uma cópia, né, para que ele pudesse decifrar. Ele conseguiu decifrar através dessa pedra de Rosetta, os heliógrafos, geoglifos, nunca consigo dizer da pronúncia certa, descobrindo tudo aquilo que os egípcios queriam dizer através da sua escrita extraordinária. Antônio Maria Clareira, um padre espanhol que deixou uma obra profundamente meritória. Helmut Schmidt foi chanceler da Alemanha, um dos melhores homens que reconstrói a Alemanha do pós-guerra. Ele nasceu em 1918, claro que serviu o exército nazista. Naquela época não havia como fugir. Akihito, imperador japonês, também de aniversário hoje. Serginho Chulapa, foi um grande jogador, Chicão? Foi. Teve naquela seleção de 82, na Copa. O Russo pode confirmar, jogou com o Falcão. Sim. Se tornou até técnico de futebol, só que teve um período que o Brasil não ganhava nada. Então, ele não decolou a carreira dele, mas foi um grande jogador, né, Russo? Mas foi titular naquela seleção que encantou o mundo de 80. Eu me lembro dele dando um pontapé no Leão. No Leão, 1981, título brasileiro. A Cláudia Raia, completando hoje 53 anos de idade, casou novamente, tá toda feliz, tá maravilhosa, né? O César Tralli, jornalista brasileiro, completando 49 anos. É bastante jovem o César Tralli, né? E são esses os aniversariantes, Dona Magda. Pois é, Marne, e eu, pelo menos desde o início do programa, estou para fazer um comentário do que aconteceu durante o final de semana, e a gente acaba conversando outras coisas, que é a morte do Bira, né? O músico do programa do Jô Soares, com 85 anos. Com 85 anos, teve um AVC. O cara era uma grife do jogo. Não, uma grife, a gargalhada dele. O estilo dele. Mas viveu, né? Viveu bastante, viveu bem. Eu acho que isso sim. Legal. Falando em viver, as pessoas querem emprego. E o Cine de Porto Alegre, nesta terça-feira, entre o horário das 8 da manhã até o meio-dia, tem 151 novas vagas que está sendo oferecido, oportunidades. A unidade está das 8 às 12 para quem estiver em busca de emprego. Essas 151 vagas disponíveis pelo sistema de zoneamento. Entre os postos abertos, as maiores demandas são para os cargos de vendedor de serviços, 25 vagas, e de atendente de bar, com 20 postos disponíveis. Os interessados devem comparecer à unidade do Cine na Avenida Sepúlveda com Mauá. Mauá sempre é mais fácil de encontrar, né? No Centro Histórico, portando a sua carteira do trabalho, o comprovante de residência e de escolaridade. Tem mais detalhes nesta notícia, porque ela está no osul.com.br, que é o seu jornal eletrônico. Você não paga absolutamente nada para ter estas e tantas outras notícias atualizadas durante as 24 horas. Basta você
baixar na plataforma da sua preferência o aplicativo do OSul. Tem muitas outras notícias, tem outras informações, enfim, que você pode aproveitar justamente... Não, é isso aí, pode aproveitar. Eu vou aproveitar para dar uma notícia, aliás, uma notícia muito preocupante. Aconteceu de madrugada não, à noite, num shopping daqui da nossa cidade, uma pista de kart que tem montada no 7º andar do shopping. Na garagem, né? Na garagem, exatamente, no estacionamento. E aconteceu uma discussão, a pessoa sacou a arma e disparou, além das agressões. Então, no dia de hoje, esse empresário, ele foi depor e não foi preso. Ele vai responder por lesão corporal e também por atirar em público, usar a arma em público. Ele tinha o porte legal. Mesmo assim, o delegado recolheu a arma dele, dizendo que ele não tem capacidade para ter, e vai recomendar que seja cassado. E esse empresário que atirou disse que se sentiu ameaçado e tal, e as testemunhas, que são amigas da parte que sofreu as agressões, disse que foi bem pelo contrário, disseram que foi bem pelo contrário, que ele, depois que sofreu uma manobra, o outro tinha feito uma manobra que ele não gostou e tal, ele saiu do carro e queria, né, tirar a satisfação, saiu empurrando isso e aquilo, pegou a arma e deu 2 tiros. Isso aconteceu em Porto Alegre, dentro no shopping. Do estacionamento do shopping. Aliás, exatamente. Aliás, o shopping se manifestou, mandou uma correspondência para todos os veículos, para o nosso aqui, onde disse que prestou atendimento imediato ao homem que foi ferido, né? E que passa bem. Que passa bem, tem um tiro no joelho, umas coisas assim, não foi assim mortal. E também que está ajudando a polícia em todas as suas necessidades, com tudo, mas a verdade é que ele tinha desaparecido, ele né? Já foi identificado. Ele se apresentou. Ele se apresentou, que ajudou, ele se apresentou. Agora, para tu teres uma ideia, nem todo mundo que tira o porte de arma, que passa pelo teste tal e tal, tem como portar uma arma. Tem condições psicológicas para. A outra coisa que eu vou perguntar, será que ele podia andar com essa arma na rua? Ele estava usando ou estava no carro e ele foi buscar, ou foi na hora, assim? Eu não lembro disso. Essa, para mim, é talvez a grande incógnita para nós, porque aquele meio segundo, eu acho que sim, aquele meio segundo de tu buscares a arma no carro, dá tempo de tu pensar. O estar com a arma, eu acho que ele estava. Que é o ponto de explosão, né? Esse é o grande. Porque não tem nenhuma notícia que diga que ele foi buscar. Olha só, tem uma reação imediata. Tem um aspecto importante a se considerar. O fato de uma pessoa ter o porte de arma mantém algumas restrições. Locais públicos, aglomeração, repartições públicas. Você não pode entrar mesmo com porte nesses locais. Então, assim, esse cidadão, se foi armado até o shopping, a arma tinha que estar dentro do carro. Ele não poderia estar com ela na cintura. Aí eu pergunto, alguém vai participar de uma brincadeira de kart com um revólver na cintura? Pode ser que não. Então, assim, posso antecipar para você. Ele vai responder possivelmente por tentativa de homicídio. Lesão corporal. Lesão corporal. Mas se você atira em alguém, é tentativa de homicídio. Agora, o mais importante, o porte de arma, para mim, ele já perdeu, porque a Polícia Federal é rigorosa. Rigorosa. Não tem por que fazer aquilo, né? Sujeito, uma discussão, uma brincadeira de kart, que o kart é uma brincadeira. E tinha muita gente, provavelmente. Não, imagina, devia ter criança. Não, criança, devia ter tudo. criança, mulheres. Então, na melhor das hipóteses, o porte de arma já perdeu a arma também, e vai responder a processo. Agora, que isso sirva de lição para essas pessoas que, de uma forma ou de outra, vão lá, preenchem os requisitos, tiram o porte de arma. Entendam, leiam a lei. Você não pode estar dentro do shopping com uma arma na cintura, você não pode entrar num banco com uma arma na cintura, você não pode entrar numa repartição pública, qualquer aglomeração, não pode. Você não pode ir num show com uma arma na cintura, num pub, num bar, muito menos. E se você for pego qualquer coisa diferente de 00 com uma arma na cintura, álcool, diferente de 00, com uma arma na cintura, você perde a arma, perde o porte e ainda vai se incomodar, vai ser processado. Leiam
a lei. A lei é rigorosa. O fato de você ter porte não dá direito de você andar com a arma na cintura para lá e para cá em qualquer lugar. Carla, isso nos faz reiterar o que nós temos reiterado aqui, né? Pessoal de trânsito, se for ofendido, fecha o teu vidro e vai-te embora, velho. É muito mais 27 fácil. anos sem Tu não tens que provar mais nada, tu não tem que provar que tu é homem, tu não tem que provar que tu é chefe de família, que tu é macho. Que tu é... Não, te ofendeu, pega o teu carro e vai-te embora, porque é uma bala perdida dessas, não vale uma vida. Não. Ele justificou, como disse a Carla, ele se sentiu ameaçado por pessoas que estavam com a vítima, alegando ter reagido em legítima defesa. E aí ele diz uma série de coisas. As testemunhas dizem que foi ele que foi tomar essa cara de dentro se sentiu ameaçado. Dizem exatamente o contrário, que ele que foi tirar a satisfação. E que a vítima foi tentar apartar e aí ele atirou. Agora imagina, olhem o cenário. Imagina se alguma dessas pessoas que estavam com a vítima também tinha uma arma. Vocês tentaram imaginar? Ia ser uma tragédia. Uma tragédia. Uma então, tragédia. Assim, eu tinha 27 anos. Notadamente é um despreparado. E sem falar que é uma época, né? Não tem tanta gente no shopping nessa época. Ninguém assim poderia, no meio do tiroteio, assim, ser pego. Não sei também, Ana, porque a gente não sabe, porque aquilo é, na verdade, uma pista de 7º andar na garagem e é uma coisa de diversão, de distração. Mas tem o acesso ali direto, né? Sim, direto. As pessoas às vezes têm que subir e descer a plataforma para realizar o pagamento, né? Do estacionamento ali. E tem mais, se eu bem conheço os delegados do Cinar. Alexandre Vieira, eu acho que está envolvido. Não, Alexandre Vieira é da Polícia Civil que está investigando. Tá, mas é ele. Vai denunciar. Ele deve encaminhar a Polícia Federal. Alexandre Vieira. Eu conheço os delegados da Polícia Federal. Esse sujeito vai perder a arma, perder o porte e nunca mais vai pegar. Porque vai ficar lá registrado, tentativa de homicídio. Não estava preparado para portar uma arma. É verdade, é verdade. Sorucho. Temos tempo, dona Magda? Não muito, mas temos. Sabe que as pessoas se juntam para o bem, mas também se juntam para o mal, dona Magda? Pois não. O humilhante estava preso e ele fugiu da prisão, fugiu fazendo um túnel, não. Ele era muito esperto. E dentro da prisão ele conheceu um assaltante de banco. O que eles resolveram fazer? Juntaram que cavava túnel e o outro que roubava. Exatamente. Exato, vê que eu sou boa. Eles se uniram e resolveram fazer um assalto. O Banco do Brasil deve ser o que mais tem dinheiro. E Dona Magda fizeram uma obra, eu tive que anotar aqui as medidas, porque 6 metros de profundidade, 70 metros de comprimento e 5 metros de luz de ventilação. Então, dá para se dimensionar o tamanho. Eles alugaram um depósito. Quando a polícia chegou, o depósito estava de terra até em cima, não havia mais espaço, o túnel estava cavado nesta comunhão do mal. Comunhão do mal. E a polícia chegou a eles por uma denunciação. Eles eram tão organizados, dona Magda, gastavam R$21 mil por dia, estavam desde Tudo bem, esses não aplicaram dinheiro. Quanto é que eles iam ganhar se não tivessem? Aí tem que fazer um presente aonde? Vamos lá. De qualquer maneira, eles gastavam R$21 mil por mês, dona Magda. E tinha uma contadora, a única mulher que participava da equipe era uma mulher que era a contadora. Tinha que ser alguém que cuidasse por 21 mil por dia? Pois é. Por dia que ela falou. Impressionante. Porque, lógico, a gente pode dimensionar o que saía de terra ali. A troca de equipes, trabalhavam 24 horas. Igual de Fortaleza. E o túnel, e o nosso túnel aqui do Presídio Central. Sempre a mesma coisa, a denúncia de alguém que eles não conseguem terminar a barreira. E o pior é que esses túneis que são feitos por eles, essa obra, dá muito mais certo e mais rápido do que as da prefeitura. Só que a ideia, Alberto, eles iam sair dentro do Banco do Brasil, eles iam pegar o dinheiro, seria uma coisa extraordinária. Assisto sempre vocês e fico feliz por aprender muito sobre vários assuntos. Sou fã da Magda em sua maestria em comandar a bancada. Parabéns, sou de Passo Fundo, me chamo Cláudia e assisto vocês nos 2 horários. É valente essa Cláudia, né? Nos 2 horários. Obrigada pela audiência, é claro. Lembrando a vocês que nesta terça-feira, 24, nós estaremos aqui, neste mesmo local, com mais uma edição do Atualidades Pampa, certo? Não esquecendo que sempre aos sábados tem os melhores momentos da semana. Então, o que você perder na segunda, na terça, na quarta, na quinta, as mais importantes estarão na edição de sábado, 7h30 da noite. Enquanto isso, eu desejo a todos vocês uma boa noite. Descansem bastante.
para amanhã estarem firmes e fortes para nos assistir depois comer o peru. Tem gente que já comeu o peru, mas há de ter um peru depois para amanhã. Beijo, uma boa noite, até amanhã.